Bem-vindos, essa é a nossa segunda aula aqui de OBS avançado. A gente vai dar continuidade, né, nos ensinamentos mais profundos aqui de operação do OBS. Vamos lá. Agora falando do Stream Deck, né, cara? Adoro Stream Deck. Stream Deck é esse amigo aqui, ele é muito prático, tá? Ele é um recurso muito interessante. Ele vai transformar esse meu cenário aqui de cenas em botões. Então, no caso aqui, eu tô aqui, ó. Se eu clico essa, vai para cena um. Se eu clico nessa, vai para cena 2. Se eu clico nessa, vai... Cara, é um recurso muito legal, tá? Ele é aqui um aparelho, um hardware, ele não é barato, tá? Um Stream Deck hoje em dia, desse daqui, que são 15 botões, tá aí na média de R$ 1.000, tá? Então, assim, não é um recurso baratinho, porém, a gente tem também uma versão para celular, tá? Eu vou desligar aqui agora o NDI e vou abrir aqui o meu Stream Deck, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ele tem um aplicativo da Stream Deck, né? Que é muito interessante também e é pago, tá? Porém, você vai pagar aí na média uns R$ 100 para poder usar o aplicativo, tá? Então, cara, ao invés de, se você não tem grana para comprar um Stream Deck, pagar R$ 1.000 para comprar o Stream Deck, compre o aplicativo dele, cara. Ele é muito legal, ele tem uns recursos também muito interessantes. Ele vai te facilitar muito a tua live, só que você vai travar o teu celular para ficar operando, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a partir do momento que a gente quer usar o Stream Deck no celular, a gente tem que abrir aqui o aplicativo do Stream Deck e tem que avisar ele que agora quem vai comandar não é mais o aparelhinho, e sim o celular. Então, eu vou vir aqui em Stream Deck. Ele apareceu aqui para mim uma tela de adicionar um celular. Aí, nessa hora, a gente abre o nosso aplicativo. No aplicativo, ele vai aparecer aqui embaixo uma chavinha e a gente vai adicionar uma conexão. Ele vai me abrir uma câmera e eu preciso ler esse QR Code. Pronto, ó, eu li o QR Code e agora eu tenho um Stream Deck no meu celular. Eu tenho que configurar esse Stream Deck, tá? Então, pô, eu vou marcar a cena. Eu quero que a câmera é aqui a minha web câmera, a câmera com a tela é a minha cena web tela, a câmera aqui, a minha cena que é só a tela, eu marquei aqui. E aí já dá para começar a usar o celular para fazer os cortes. Olha lá, eu clico aqui, ele faz o corte. Eu clico ali, ele faz o corte. Olha só que interessante, cara. Eu tô comandando a minha live toda via meu celular, tá? O meu celular virou um Stream Deck, tá? É muito legal esse recurso. Depois eu vou fazer um vídeo só aqui de Stream Deck, mas aqui já dá para você ter uma bela ideia de como que a gente usa esse recurso. Eu prefiro usar o meu aparelho, né, o físico, do que usar o celular. Por quê? Primeiro, às vezes você quer usar o celular para entrar com uma outra câmera e você não vai conseguir fazer isso se você tá com as duas coisas ao mesmo tempo. Ou vai ser um, ou vai ser outro, tá? Mas é uma forma muito interessante de operar a tua live. Esse é o Stream Deck, tá? Ele tem muitos recursos aqui. Essa aula eu não vou te falar exatamente tudo que ele faz, mas a gente tem como deixar ele mais bonitinho, baixar uns presets de imagem para cada botãozinho ser uma imagenzinha bonitinha. Mas, cara, eu uso muito esse Stream Deck. O Stream Deck ele tem muito conteúdo aí no YouTube explicando como funciona. A minha ideia aqui foi te apresentar o uso dele, tá? Eu não vou ficar aqui te ensinando detalhezinhos
de operação do Stream Deck. Porém, te indico a pesquisar, usar, compra um Stream Deck, tem uma versão menorzinha que são 6 botões, tem essa daqui que é de 15 botões e tem a versão Pro que são 32 botões, tá? Tem muita coisa, você pode fazer os botões que automatizam seu áudio, você, enfim, tem muito recurso legal aqui para usar via Stream Deck. Eu vou parar aqui rapidamente a aula para passar um recado importante. A gente acabou de criar o nosso canal aqui do Estúdio 13. Se inscreva aí no canal, compartilhe as aulas. A gente tem aqui a nossa playlist da aula de OBS, é um curso completo de OBS, do básico ao avançado. Então, pô, compartilha isso com seus amigos, ajuda a gente a divulgar e, mais importante, se inscreva no nosso canal, tá? Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Então, voltando à aula agora. Aí, cara, vamos falar de plugin, né? Chega um momento que você vai fazer a tua live, que você vai perceber que você precisa começar a usar alguns plugins. O OBS, ele é limitado em várias coisas, tá? O VMix ele entrega um resultado mais profissional. Porém, você usando os plugins certos aqui de OBS, você consegue chegar num resultado bem perto do que seria o uso do VMix, tá? Uma coisa que o OBS aqui, por exemplo, não me permite é eu gravar todas as minhas câmeras, né, separadamente. Agora, com o plugin, ele me permite isso. O próprio uso do NDI é um plugin. O próprio uso do Stream Deck, ele é um plugin também, tá? Então, a gente conseguindo instalar os plugins, a gente consegue melhorar a nossa operação, consegue melhorar a nossa imagem, os gráficos da nossa live, consegue fazer um controle melhor disso. Então, eu vou te explicar aqui como que eu divido os plugins. Basicamente, existem 4 funções essenciais que os plugins vão ajudar a gente. A primeira é melhorar o nosso controle, melhorar a nossa operação em si da nossa gravação ou do nosso stream. Aqui do outro lado, a gente tem a produção. Produção, ele vai me permitir fazer mais coisas, ele vai me permitir gravar, ele vai me permitir streamar para mais de um lugar. Enfim, a produção tem mais a ver com o produto final que ele vai conseguir me gerar, tá? Os plugins de áudio são basicamente para melhorar e automatizar alguma coisa do meu áudio. Eu posso fazer uma cena em que o áudio está mais baixo, a outra ele está mais alto, e eu fazer uma transição disso. Ou eu posso simplesmente adicionar filtros. Os filtros que a gente usou ali de áudio, praticamente eles são plugins que já vêm nativo no OBS. É como se fosse um plugin, tá? E, por último, os plugins que vão melhorar o gráfico da nossa live, vão melhorar a qualidade final do que eu estou entregando, tá? Então, pô, é muito legal a gente entender isso daqui, como os plugins podem realmente melhorar o nosso trabalho, tá? Aqui eu separei alguns plugins e dividi ele aqui nessas funcionalidades que ele me entrega. Então, plugin de controle, tá? A gente tem o Stream Deck, que é para mim operacionalizar aqui meu controle via botão. A gente tem o Filter Hotkeys, que é um plugin que vai adicionar na minha lista de atalhos agora os filtros que eu estou usando. Eu posso habilitar ou desabilitar um filtro. Normalmente o OBS não me dava essa opção. Na linha de atalhos, ele só me dava aqui a lista de input, tá? Que eu coloquei, a lista de fontes, tá? Então, usando esse plugin, ele abre uma possibilidade muito legal para a gente usar os filtros como atalhos também, tá? E o PTZ Control, que é um plugin que vai controlar as minhas câmeras PTZ. Quando eu estou usando câmera PTZ, eu posso usar esse plugin,
tá? De produção, né? Um plugin que eu estou usando agora aqui no momento, que é o Search Record. É aquilo que eu te falei. O OBS, normalmente, ele só grava para mim o resultado final, né? O corte final que eu fiz. Usando esse plugin, agora eu posso pôr para gravar cada um desses meus inputs. Ó, eu já estou usando aqui esse plugin e vou te mostrar aqui. Ó. Eu venho aqui na minha cena, clico em filtro e ele vai me abrir aqui. Ó. Esse daqui é um search record que eu estou fazendo. Então, além dele gravar o meu corte, eu estou mandando ele gravar cada input desse aqui separado, cada cena dessa aqui, tá? É um recurso muito interessante, galera. Isso é uma coisa que o VMix tem lá, que é o multicorder, que ele já grava todos os inputs que você quiser. Aqui no OBS não tinha nativo essa função. E eu coloquei aqui, então toda vez que eu mando gravar o meu corte, ele grava também a minha câmera o tempo inteiro, só a minha câmera. Ele está gravando a minha apresentação também o tempo inteiro, né? Você tem que dizer para ele quais inputs que você quer que ele grave. Aí você escolhe uma pasta, dá um nome para ele, você escolhe aqui o formato que você quer gravar ele e toda vez que você apertar o REC, ele vai gravar isso daqui. Cara, é muito interessante esse plugin, tá? Eu gosto muito desse plugin de Search Record, tá? O segundo plugin aqui é esse Multiple RTMP Output. Eu tô com ele aberto aqui no caso, ó. Eu não tô streamando, eu não tô fazendo uma live aqui, eu tô só gravando. Mas se eu quisesse fazer uma live, eu coloco aqui, ó, eu consigo mandar essa live para 2 lugares separados usando um mesmo OBS. É um recurso também muito legal. No VMix você faz isso para até 3 lugares e agora você pode fazer isso aqui também no OBS, tá? É um plugin, você tem que instalar ele também. Então, cara, anotem os nomes aqui dos plugins. Se você pesquisar plugin e esse nome, você vai entrar numa página, você vai baixar o plugin, é só correr, clicar no botão, ele vai fazer o procedimento de instalação para você, né? E você vai ter o plugin aqui. Então, se eu quisesse, no caso, colocar vários lugares diferentes que eu fosse querer streamar, ele apareceria aqui para mim, tá? Isso é uma coisa muito legal, um processo avançado aqui de VMix que eu super recomendo. E aqui também eu coloquei o Search Docs. O Search Docs é um plugin muito legal. Eu não tenho ele instalado, tá? Porque eu gosto de usar o plugin com parcimônia. Eu não instalo todos eles de uma vez, porque ele vai dar um bug no meu OBS. Eu gosto de instalar, dar uma experimentada nele e ver se ele realmente vai ser usado no meu dia a dia. Esse Search Docs basicamente é um plugin que quando você abre ele, você pode ter uma imagem aqui de cada input desse. Lembra que eu falei que eu gosto de usar o multiview? Porque no multiview você vê a imagem de cada input. Usando o Search Docs, você pode colocar aqui nesse canto cada imagem de cada cena dessa. É muito interessante. Eu não uso esse plugin, eu acho que ele dá uma carregada, tá? Pensando em todos os plugins que eu já uso, eu não gosto de usar esse daqui. O plugin aqui de produção, o NDI, que é aquele que eu te expliquei já, para a gente poder transferir imagem de um computador para o outro. O Replay Search, que é quando você consegue definir um tempo em que o seu computador vai voltar à tua live quando você aperta o botão. Então, se você está fazendo uma transmissão, sei lá, de um jogo de futebol e rolou o gol, quando você aperta aquele botão, ele vai dar um replay dos 30 segundos anteriores ou dos 10 segundos anteriores. Ou se você está fazendo uma live game e você está jogando aqui e aí, pô, a última cena do jogo você matou o chefão do jogo, aí terminou o jogo. Você clica no botão, ele vai dar um replay automaticamente do tempo que você definir. É um recurso muito legal.
A galera que trabalha com live game, né, de estar aqui jogando e fazendo um streaming de game, usa muito esse recurso, tá? Aqui no áudio, a gente tem o Audio Monitor, que é basicamente abrir aqui um Audio Mixer de uma maneira um pouco mais interessante, tá? O Virtual Audio Cable, que é você vai baixar um programinha que é como se fosse uma mesa de som virtual, tá? Esses aqui, como eu disse, não dá para ficar aqui te falando um por um. Eu estou te indicando, dá uma pesquisada nesses, que esses são uma bela de uma filtragem de todos os plugins que existem por aí, que eu acredito que vale a pena você pesquisar e usar. E tem esse outro aqui que também é nativo do OBS já, que você vai fazer ajustes de áudio, tá? Eu gosto muito aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que me pega, tá ligado? Que é a parte gráfica. Então, o primeiro item que eu comentei lá, que era embelezar a nossa live, usando agora plugin, a gente vai dar um belo up aqui nesse processo, tá? O primeiro que tem aqui é o Move Transition, que é um filtro que a gente vai movimentar as nossas telas quando a gente fizer uma transição. No caso aqui, eu estou usando o Stinger, então quando eu clico, ele faz esse Stinger, tá? Eu vou te mostrar agora como que a gente vai colocar o Move Transition. Eu já baixei o plugin, já instalei, você tem que fazer isso com o OBS fechado, então todos esses plugins que eu estou demonstrando foram os plugins que eu baixei, usei, gostei e quero aqui te indicar. Vou colocar aqui o Move Transition para você ver. No caso, eu tenho aqui Cut, Fade e o Stinger, que foi o terceiro que eu incluí. Se eu venho no mais, agora ele me dá aqui o Move. Eu vou chamar de Move 1. Como eu sempre digo para você, toda transição que você insere, vá numerando, porque você pode querer fazer um tipo de movimento diferente. Você vai ter o Move 1, o Move 2, Move 3. Enfim, são as configurações que ele vai usar para fazer essa transição, tá? Coloquei aqui e, cara, basicamente tem duas coisas que você precisa entender, tá? Que é a aparição dos itens e o desaparecimento dos itens, né? Então vou te dar aqui um exemplo. Eu tenho essa cena que tem a minha câmera, a minha apresentação e a minha tela de fundo, tá? Eu quero fazer agora uma transição para a cena que vai ser só a minha câmera, tá? Então o que que vai acontecer? Vai sumir essa minha apresentação e a minha tela vai crescer. Então, pô, nesse caso, os elementos que vão sumir, eu tenho que definir aqui como que eles vão sumir, tá? Então, eu vou também, basicamente aqui, te dar uma indicação, tá? Use sempre aqui no Easing, tá? Para ele fazer um movimento suave, Easy In, Easy Out. Você tem vários tipos de transição, tá? Eu gosto de usar essa Sine, tá? E a posição é, quando for aparecer alguma coisa, de onde que vai surgir? Ele vai surgir da esquerda, da direita, de cima, de baixo. Então, eu vou te dar um exemplo básico aqui. Eu vou fazer tudo que aparece aparecer do centro à direita, tá? E agora, tudo o que sumir vai usar o mesmo tipo de movimento, que é o Sine, porém, ele vai sumir para a esquerda agora center left, tá? Uma vez eu clicando aqui no OK, agora a gente vai começar a brincar legal, ó. Quando eu clico em webcam, olha que legal. Ele faz o movimento, ele não faz o Stinger, ele mexe as minhas telas. Esse é um recurso muito interessante. Você precisa treinar e usando. De cara, já te digo, 300 milissegundos é muito pouco, é muito rápido. Coloca ali 1500 milissegundos, por exemplo, tá? Então, ó, ele já vem mais devagarzinho, tá? Então, quando eu quero ir aqui para minha webcam, olha só que legal. Aí eu clico aqui, ó.
Aí eu vou só para a tela, né. Aí eu quero voltar agora para minha câmera e minha tela. Olha que bacana, olha que recurso visual, né, cara. Pô, isso aqui é uma coisa que melhora muito, né, eu consigo entregar um resultado aqui muito interessante usando o Move Transition, tá. Ele é um dos meus plugins preferidos, sem sombra de dúvida, tá. Eu gosto muito desses movimentos, gosto muito de usar esses recursos, né. Eu entendo que você tem que ir fuçando ele cada vez mais para entender como ele funciona, tá. Mas a partir do momento que você pegar a manha do que aparece e do que desaparece, e uma fonte que está nas 2 cenas, ele vai entender que essa fonte está nas 2 cenas e vai simplesmente movimentar de um lugar para o outro. É igual aqui, ó, webcam, ó, ele percebeu que eu estou usando a webcam nas 2 cenas, então ele usa a mesma fonte para fazer o movimento, ó. Quando eu vou aqui para outra, eu volto, ó. Inclusive ele deu o crop. Essa cena estava cropada, a outra estava a tela cheia. Ele fez esse crop no movimento, né, ó, ele está aumentando a te é muito legal, cara. Esse recurso aqui vale muito a pena. Baixem aí esse plugin e vá experimentando, né. Aqui no caso eu fiz, ó, o Move 1 tem essa configuração, eu vou criar um outro, ó. Ponho aqui agora Move 2, tá, vou fazer rápido aqui só para você entender. Pô, então vamos mudar um pouco. Eu tinha usado aquela função Cine, vamos usar agora um Bounce, por exemplo, tá. E aí, em vez de fazer do centro, eu quero agora fazer de cima. Então, ó, top left. Aqui eu estou fazendo meio aleatório, só para você entender, ó, vou lá no Bounce agora no Disappear e vou usar o top right. Quando eu estou aqui na função Move 2, olha só, ele faz um bounce, ele faz um movimento, tá vendo, ó? Ele dá tem vários que o resultado não é tão legal, então você tem que ficar, pô, fuçando nele, né. Ó, o bounce não foi legal, vamos procurar outro, o elastic, vamos ver como funciona o elastic. Aí sempre que você mexe, eu gosto de padronizar todos o tipo de movimento dos elementos que aparecem, eu gosto de usar o mesmo elemento, o mesmo tipo de função para ele sumir. Então eu vou pôr aqui, ó, o elastic agora em todos, elástico. Vamos lá, eu faço o corte, ó, é isso, são opções, você tem que treinar, ver qual que você gosta. Eu gosto desse que eu criei, o primeiro, que é o Sign, ele é suave, ele me dá aqui um movimento, ele, pô, super agrega na minha live, tá. Então, pô, se eu puder te indicar, baixe com certeza o Move Transition. O próximo plugin de gráfico aqui é esse Spectralizer. É muito legal esse plugin, galera. Eu vou abrir ele aqui para você ver. Cada plugin vai aparecer num lugar, né? Os plugins de transição, eles aparecem aqui. Esse Spectralizer, ele vai entrar aqui como uma fonte. Então, vou mostrar aqui agora como funciona o Spectralizer, que é muito legal. A gente vem aqui, por exemplo, eu estou na minha cena da webcam, tá? Eu vou dar um input do Spectralizer. Como eu instalei o plugin, ele aparece aqui para mim. Normalmente ele não aparece, ele só está aparecendo porque antes de gravar essa aula, eu fui lá e baixei o plugin, instalei, né. E se você precisa deixar o OBS fechado, fazer toda a instalação para depois poder usar. Mas eu vou te mostrar o que que ele faz. A gente numera, né, como sempre aqui, é interessante a gente numerar. É assim que ele abre a primeira vez que a gente abre o nosso plugin, tá. Como que eu vou mexer? Primeira coisa, eu tenho que dar uma indicação para ele de que áudio eu quero usar para ele fazer a leitura. Então eu vou vir aqui e vou colocar o meu mic USB. E olha só, tudo que eu estou falando, ele está fazendo aqui uma leitura, né, do que eu estou falando e está transformando isso numa imagem gráfica. Então se eu paro de falar, ele para de modular, é como se fosse modular o que eu tô falando. Então é isso, ó.
Depois que eu terminei, eu vou vir aqui, vou dar o ok, e olha só, ele aparece aqui em cima para mim, né, e eu posso vir aqui, e olha só que bacana, eu posso fazer a live inteira aqui com uma brincadeira gráfica aqui, de tudo que eu tô falando, ele vai modulando. No caso, se eu estivesse tocando uma música aqui, ele poderia estar aqui também sendo usado para isso, né. E se eu estou usando o efeito de transição, é a mesma coisa, ó, eu vou posicionar ele nas 2 cenas que tem minha câmera, né, uma tá ali e outra tá aqui, ó. Então, pronto, adicionei nas 2 cenas. Então, quando eu venho para a webcam, ó, ele cresce junto, porque eu estou usando o Move Transition, né. Eu venho aqui para minha webcam, olha só, é muito legal, né, cara, são recursos gráficos, às vezes é uma brincadeirinha, uma coisinha mínima que você acrescenta e melhora muito, fica muito mais interessante a tua live, né. Então, pô, esse recurso aqui, eu super acho que vale a pena também, tá. A gente usar coisas gráficas, interativas, que se mexem dependendo do que eu tô falando. Eu poderia deixar uma música tocando e, em vez de linkar o meu microfone nele, eu linkar a música, então toda a batida da música, ele me daria essa leitura, é muito legal. E aí, aqui depois, né, desse Spectralizer, eu te indico a pegar o Face Tracker. O Face Tracker, ele é um plugin que você vai colocar uma fonte de imagem, normalmente vai ser uma câmera, e toda vez que você se mexer, ele vai fazer um movimento interno, digital, e vai sempre te colocar no centro da imagem, tá? Isso é um efeito visual, eu não vou mostrar aqui, porque você precisa configurar ele de uma maneira bem intensa e demora, mas é um plugin que eu te indico para pesquisar. O Animate Lower Third. Esse é um plugin para você fazer os GCs, né, para você fazer a entrada de nome, você pode colocar um logotipo, é um plugin muito bacana, também aconselho você aqui a pesquisar e achar ele. Tem aqui o plugin Closed Caption, né, esse é um plugin muito interessante e tudo que a gente falar, ele automaticamente vai criar aqui uma legenda, tá. Eu fiz uns testes com ele em inglês funciona super bem, tá. No português eu achei ele ainda um pouco bugado, por isso que eu não estou usando, mas acredito que em breve eles vão aqui, né, desenvolver. O bom do OBS, como eu disse, é que muita gente participa e muita gente ajuda a melhorar o OBS. Então, logo acredito que closed caption para português vai estar funcionando de uma maneira muito legal, tá. Então galera, pô, esses são os plugins que eu recomendo, tá. Acredito que a gente trabalhar com plugin melhora muito o nosso resultado, porém, o plugin carrega o nosso OBS. Enquanto eu estava gravando aqui essa aula para vocês não perceberam, porque eu editei, mas o meu OBS fechou por conta de eu estar aqui demonstrando o uso dos plugins, tá. Então, quanto mais plugin você pôr na tua máquina, mais instável vai ficar o teu OBS, isso é fato. Porém, você tem que testar. É aquilo que eu te falei, não sai instalando todos, tá. Esses aqui que eu te falei, desses aqui tem vários que eu não tenho instalado, né. O Closed Caption eu tirei, o Replay eu tirei, justamente porque não é o tipo de coisa que eu uso aqui no meu tipo de trabalho. Se eu for fazer uma transmissão de corrida, como eu faço bastante, mas eu sempre uso o vMix, e lá tem um recurso de replay muito legal. Se eu for usar o OBS, eu venho, baixo, dou uma treinada e uso o recurso. Eu acredito que você tem que instalar, fuçar ele, tá? Como eu disse, cada câmera, cada resultado vai te dar uma numeração diferente, então não existe uma fórmula. Os plugins não é uma fórmula que você vai copiar o que eu fiz aqui e vai dar certo aí, tá? Mas eu acredito que você fuçando, você vai conseguir pegar uma manha muito boa e vai executar isso com excelência. Aqui agora, pô, como que a gente faz, né, cara, para esse nosso PGM aqui, para o resultado final da nossa live, chegar num segundo monitor, tá? Eu poderia aqui
tá usando, ao invés de ter aqui a captura de um PowerPoint, eu poderia estar usando esse meu segundo monitor para ver em tela cheia, tela grande, o que eu quero mostrar, tá? O que está saindo da minha live, o resultado final da minha live, né? Não tem um botão aqui que você liga isso. E aí como que eu vou fazer para enviar o meu PGM? O PGM é o corte, tá? É exatamente o meu resultado final. O que que eu entrego aqui na minha live? Todos os meus cortes estão inseridos nisso, né? Se eu venho para cá, se eu venho para lá, todo esse resultado final é o que está sendo gravado. E como que eu poderia mandar isso para um monitor, né? Que estaria aqui de suporte. Então, eu venho aqui, clico em Full Screen Projector e escolho o monitor. No caso, agora ele está vindo para o monitor do meu próprio laptop. Então, eu estou aqui fazendo toda a operação da minha live e eu tenho uma referência do que eu estou recebendo aqui no monitor. Ele está saindo via HDMI, para uma entrada de monitor. Como que eu posso usar isso? Se eu quiser mandar, por exemplo, o meu corte para um telão, tá? Então eu vou plugar esse telão no meu laptop via HDMI e vou vir aqui e vou mandar o meu corte final em full screen, em tela cheia, para um telão que está presente no meu evento, tá? Então, e essa é a maneira da gente mandar o nosso corte para um segundo monitor ou para um telão, tá? É vir aqui do lado e clicar. Para sair, você tem que ir com o mouse aonde está o monitor ou o telão e apertar o ESC, ele vai sair de lá, tá? É um recurso muito legal, a gente usa isso muito para ter um monitor tela cheia mostrando para gente como que está ficando a nossa live ou para enviar para um telão via cabo o resultado final do nosso corte aqui dentro do OBS, tá? E aí, pô, como ao invés de mandar o corte para um telão ou para um segundo monitor, como que eu mando uma cena específica ou um input específico? Cara, é muito fácil também. É o mesmo processo que eu fiz aqui, só que em vez de clicar com o botão direito aqui, você vem aqui na cena, tá? E coloca. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero mandar para um telão do meu evento só o que está no meu PowerPoint. Eu não quero que a filmagem da pessoa apareça no PowerPoint, no telão. Eu quero que só o que está na minha apresentação vá para um telão, tá? O tempo inteiro, independente do corte que eu fizer aqui, eu quero que no telão esteja sempre só a imagem da minha apresentação. Então, eu venho aqui na cena tela e venho aqui, ó, Full Screen Projector Scene. É a mesma coisa. O telão estaria plugado aqui no meu monitor, ou pode ser uma TV grande, ele apareceria aqui em qual dessas cenas e você clicaria nele para poder usar ele aqui como uma saída só daquela cena específica, independente do que eu cortar, tá? Eu poderia aqui estar na minha cena da minha webcam, no meu corte final, só que mandando para o telão somente a tela. Então eu vou pegar esse daqui e vou mandar só esse daqui para o Full Screen Projector, tá? Esse é um recurso também que a gente usa muito em live, tá? Às vezes, pô, a gente tem um telão, o apresentador está na frente do telão. Fica muito estranho eu mandar a imagem dele, que tem o telão de fundo, para o próprio telão. Ele vai entrar naquela maneira do infinito, né? E quando fica esse lance meio infinito ali, não é bacana. Então, pô, eu normalmente quando eu tenho um telão atrás do meu apresentador, eu mando para ele só o que é a apresentação gráfica do projeto. Eu não mando a imagem dele, que fica ele na frente com a imagem dele no telão, não é legal. Então, eu faço isso, eu mando só um input específico. Ou sei lá, eu tenho um monte de um sistema de televisões dentro do meu ambiente. E eu quero que a galera que está lá no meu ambiente veja a minha câmera. Eu venho então na cena que é só a câmera
e mando só a câmera para esse input, usando o cabo, né? E aí lá vai ter um distribuidor que vai mandar para todos os cabos. É um sistema muito legal. O OBS, usando aqui esses conhecimentos avançados, pô, você faz uma live muito interessante, né? A gente poder ter os movimentos, poder ter um contador, poder inserir música dentro da nossa live, poder brincar com o celular sendo uma segunda câmera, né? É muito legal ter um movimento de transição, ou até mesmo o Stinger também é muito interessante, né? Eu acredito que aqui nessa aula mais avançada de OBS, pô, consegui te mostrar que possibilidades infinitas, tá? Aqui a gente pode trabalhar em diversos níveis, desde fazer uma coisinha super simples até entregar um projeto de uma live grande. Eu vou parar aqui rapidamente a aula para passar um recado importante. A gente acabou de criar o nosso canal aqui do Estúdio 13. Se inscreva aí no canal, compartilhe as aulas. A gente tem aqui a nossa playlist da aula de OBS, é um curso completo de OBS, do básico ao avançado. Então, pô, compartilha isso com seus amigos, ajuda a gente a divulgar e, mais importante, se inscreva no nosso canal, tá? Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Então, voltando à aula agora. E como inserir um Zoom dentro da nossa live? Esse é um recurso que eu uso bastante e vou te ensinar aqui um jeito de fazer que eu desenvolvi, que ele é um pouco diferente do jeito que a galera costuma ensinar. Normalmente, quando a galera ensina a inserir Zoom, a galera usa aqueles softwares de áudio de mesa digital de áudio, né? Tem o Virtual Audio Cable, enfim, tem alguns recursos desse. Eu vou te ensinar aqui usando apenas os seus monitores e os seus recursos aqui dentro do próprio OBS, tá? Eu não vou usar Virtual Cable e vou te mostrar como que eu faço isso. Primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é criar uma reunião no Zoom, né? Eu já criei aqui a reunião, estou com ela aberta. Então, como que eu vou agora inserir isso aqui dentro da minha transmissão? Eu quero que o Zoom entre num layout tipo esse aqui, comigo aqui falando, com o Zoom aqui como se fosse essa tela. Eu estou aqui com 3 monitores, então o meu monitor aqui da esquerda é o do meu laptop, o monitor aqui do centro é onde eu estou com o OBS aberto e o monitor aqui da minha direita é onde eu estou com a minha apresentação. Então, eu já estou fazendo a captura de tela aqui desse monitor da direita. Então, agora eu vou fazer uma captura de tela do monitor do meu próprio laptop, tá? E como eu quero um layout parecido com esse, eu vou copiar os itens que tem aqui dentro, ó, vou copiar todos os itens que eu já estou usando aqui, Ctrl C, Ctrl V. O OBS ele é muito prático aqui nessa parte. Vou vir aqui embaixo e vou criar uma nova cena, né? No caso agora eu vou chamar de web, de webcam, mais zoom. Vou dar um OK. E copiei todas as informações que tinha aqui da minha outra cena. Só que nessa cena eu não quero que fique a minha apresentação. Então eu vou vir aqui, eu deleto a minha apresentação dessa cena e vou fazer uma nova captura de tela. Eu vou vir aqui, Display Capture. Vou chamar de Zoom. Vou dar o OK, ele vai me dar aqui as 3 opções de monitores que eu tenho ligado. Eu quero o monitor 1, esse aqui que está com o meu zoom. Então aqui a gente vê, ó, eu estou dentro do meu zoom, né? No caso, eu não estou recebendo nenhuma imagem. Por quê? Eu preciso, para enviar a minha imagem para o Zoom, eu preciso usar o recurso do Virtual Camera. Então eu venho aqui do Start Virtual Camera. Então, agora que a gente está no Zoom, eu preciso convidar os alunos para entrarem dentro do Zoom. Eu vou mandar o link aqui para o meu próprio celular
e para o Malik, que é um rapaz que trabalha aqui com a gente. A gente pega o link, envia e vou colocar aqui meu celular parado para poder participar aqui dessa reunião. Uma vez eu estando aqui com a minha reunião pronta, eu venho aqui na cena do Zoom. A cena do Zoom, eu quero fazer aquela divisãozinha de tela, igual eu fiz na minha apresentação. Então eu venho aqui, coloco ela mais ou menos na mesma posição que estava a minha apresentação. Então aqui, ó, nesse lado eu estou vendo o Zoom, ó. O Zoom tá aqui, né, tá mandando, tá recebendo aqui o sinal, de imagem da minha mandada, que é o OBS. Essa tela da direita seria o meu OBS e essa tela da esquerda seria o meu aluno, né. No caso, o meu aluno ainda não entrou, então eu vou te mostrar como que eu faço a configuração de áudio, tá, para a gente poder captar o som do meu aluno. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui no Zoom e no Zoom colocar a saída do meu speaker, tá. Eu quero que o speaker, que a voz dos meus alunos entre nos meus alto-falantes do meu laptop. Coloco aqui, ó, alto-falantes Realtek, esse é o alto-falante do meu laptop. Coloquei o áudio aqui, beleza. A partir do momento que eu coloquei o áudio aqui, o que que vai acontecer? Ele criou um output de áudio, e é aqui que está a manha. Agora, no OBS, eu venho aqui e vou fazer um áudio output capture. Aqui é muito interessante você entender. Áudio input capture é tudo que eu estou ligando no meu computador. Então, eu estou fazendo um input. Então, o microfone, ele é um input. O meu computador definiu um output, que era mandar o áudio do Zoom para o meu próprio laptop. É importante que eu tire o som do meu laptop, que eu deixe no mudo, para o volume não me interferir no meu microfone. Eu vou receber aqui pelo meu fone, que é a minha saída. Então, eu faço aqui um output capture e vou chamar output capture Zoom. Aqui, ó, eu tenho todos os outputs da minha máquina. Eu mandei o som do Zoom para os alto-falantes do meu computador. Então eu vou fazer agora uma captura desses alto-falantes. Meu, essa pegada aqui é o segredo para você se fazer sem ter que ficar usando virtual cable, sem ter que ficar usando nenhum recurso. Você clicou aqui, a partir de agora, o nosso som tá aqui entrando, tá? Esse áudio Capture Zoom, eu tô com o meu celular no mudo, justamente porque eu tô aqui na minha própria sala. Então, quando o meu aluno entrar aqui, você vai ver como que vai funcionar a entrada de som dele, tá? Mas basicamente, eu criei aqui essa cena e tenho aqui, pô, uma possibilidade muito legal de, a partir de agora, inserir os meus alunos aqui dentro do Zoom, tá? O que eu gosto de fazer também é criar uma cena em que eu tenho o Zoom tela cheia. Então, novamente, eu vou pegar todas as fontes dessa cena que eu já criei, vou copiar. Agora eu copiei todos os meus elementos aqui para essa cena. Eu não quero a minha webcam, então eu posso tirar a minha webcam daqui. Pronto. E eu vou pegar agora a minha imagem do Zoom e vou deixar ele tela cheia aqui para mim, tá? Olha que legal, galera. Aqui eu tô com um input de vídeo, que é o que eu tô recebendo do meu Zoom, ó. Esse aqui é o Zoom, tá? Meu aluno vai entrar aqui agora e vocês vão ver como que vai funcionar ele entrando e a gente conversando um pouco, ele assistindo aqui a minha aula. Bom, é isso. Uma vez aqui que a gente já fez todos os inputs, já configurou o áudio, tanto no meu laptop quanto aqui no Vmix, tá? Fazendo o input aqui de áudio, a gente consegue chegar nesse resultado aqui, ó. No caso, eu me convidei aqui no meu celular para a reunião e o Malik trabalha aqui comigo
Boa noite, Malik. Tudo bem, cara? Boa noite, tranquilo, Ivan. Maravilha, cara. Malik, você tá vendo aí a nossa composição, né? Que tem uma tela minha com o logotipo aqui da empresa Sim, e as nossas telas. E aqui a gente observa que a minha câmera tá dentro do Zoom, né? Isso aqui que a gente está vendo aqui são como se fossem dois alunos assistindo uma aula, só que a minha própria imagem está entrando aqui na minha tela do Zoom. Como é que eu faço para eu não aparecer aqui no Zoom? Eu venho aqui na minha câmera, nos 3 pontinhos, e vou dar um Hide Self View. A partir desse momento, olha que legal, agora eu só tenho os meus alunos. Aí eu posso vir aqui para minha câmera, né, tela cheia, os meus alunos vão estar me vendo ali, tela cheia. Eu posso colocar uma apresentação aqui para eles, ó, e vir aqui fazendo uma apresentação enquanto os meus alunos estão assistindo, né. E posso colocar os meus alunos agora na minha transmissão. No caso aqui eu, pô, faria um tira dúvidas, né, eu perguntaria para o Malik: "Pô, e aí Malik, o que que você achou desse recurso?", né, enfim, eu posso conversar, né. E Malik, só para a gente entender, você está vendo, o corte, você está me ouvindo com perfeição? perfeitamente. Ouvindo, vendo também todas as transições, tanto para a sua câmera, para a apresentação, para a sua tela, tudo excelente. É muito bacana, né, cara. Esse é um recurso que eu gosto muito, não só para a gente poder trazer convidados, né, externos aqui online para dentro da nossa live, como para a gente mandar o nosso sinal também, né. Nesse caso, o aluno que está participando da aula, ele está recebendo todo o conteúdo aqui ao vivo. Eu poderia só gravar ele, uma conversa, mas no caso, ele estaria recebendo todo o conteúdo aqui da aula, né. Muito interessante esse recurso, né. A gente pode fazer isso via aquele share de tela padrão do Zoom, aí ficaria a minha câmera normal com aquela apresentação do Zoom. Isso perde muita qualidade, tá. Quando eu mando o sinal de câmera, a tendência é que a qualidade da minha apresentação, no caso, venha bem melhor do que usando o share de tela. Fora que eu tenho todo esse recurso, né, cara, de corte aqui dentro do OBS, que vai me possibilitar aqui fazer, pô, uma aula super legal. Eu poderia, na verdade, nem estar fazendo uma aula, eu poderia entrar numa reunião com o cliente, por exemplo. Se o Malik aqui é meu cliente e eu quero apresentar para ele o projeto do trabalho que eu quero fazer para ele. Cara, eu entro aqui numa reunião desse jeito, coloco aqui uma apresentação e vou aqui conversando com ele e mostrando, cara, isso aqui aumenta muito, né, a possibilidade de eu fechar uma transmissão ao vivo com esse cara. Ele tá vendo que a minha reunião já tá foda pra caralho, né, tipo, então como que eu posso usar isso fora de uma live, né, fazendo isso, fazendo uma reunião. No caso, eu tô usando o Zoom, mas poderia ser qualquer outro, poderia ser aqui o próprio do Google, né, o Google Meeting, a gente tem vários softwares que eu poderia usar. Nesse caso, eu estou usando aqui o Zoom, que é o que a gente costuma usar mais, tá. Malik, pô, obrigado, valeu por fazer o teste aqui comigo. Em breve, Malik aqui trabalha com a gente, em breve ele vai estar aqui operando todo o nosso sistema e quem sabe também gravando conteúdos aqui com a gente, né, Malik. Obrigado, bem-vindo, amigo. Valeu, Ivan, muito grato. Valeu, é isso aí. Então é isso, aqui a gente vai continuar, né, é uma noção muito interessante de como eu posso colocar o zoom dentro da minha transmissão e, ao mesmo tempo, dar todo um respaldo para o meu convidado dele poder assistir. Eu estou mandando para ele via virtual câmera a minha aula, né, então, pô, eu poderia fazer uma aula de mentoria, eu poderia fazer aqui uma aula, ensinando a mexer num software ou, enfim, qualquer tipo de reunião. Então, esse é um recurso que eu gosto muito, usar o Zoom dentro da nossa transmissão. Como a gente faz para transformar os arquivos MKV em MP4? Eu, nas aulas de OBS básico, eu te indiquei a usar o tipo de gravação em MP4. O MP4, quando a gente grava somente o output, um arquivo, ele dá super conta,
eu mando fazer esse arquivo via placa de vídeo, é um arquivo só, eu acho super tranquilo, tá. Mesmo assim, a gente ainda tem aquela questão de que se o OBS fechar, eu perco o arquivo de gravação. Nessa aula aqui de OBS avançado, como eu estou gravando aqui todos os meus as minhas cenas, eu resolvi colocar para gravar em MKV, tá. É um formato de vídeo, também a qualidade é tão boa quanto o MP4. Então, pô, em cada cena dessa que eu coloquei o filtro de gravação, você observa que eu estou usando aqui o formato MKV. Todas as cenas aqui estão sendo gravadas separadamente em MKV, tá. Durante a gravação dessa aula, o meu OBS fechou 2 vezes, tá. Então o fato de eu estar gravando em MKV, fez com que eu não perdesse o conteúdo. Quando o OBS fechou, ele automaticamente fecha o arquivo de vídeo e me dá um arquivo podendo usar. Se eu estivesse gravando em MP4 e o meu OBS fecha sozinho, ele fica lá um arquivo com o nome que você mandou, só que você não consegue abrir o arquivo. O MP4 você precisa apertar o botão para parar o REC para ele fechar. O MKV não. Então, nesse caso, se você vai fazer uma gravação mais profissional, eu super recomendo fazer em MKV, que é um output só, beleza, faz em MP4. Porém, depois que eu terminei aqui a gravação, eu fui dar uma checada rápida e joguei os arquivos MKV no meu Premiere. Eu gosto de já terminar a aula e já editar rapidinho para vocês verem. E aí, o que que aconteceu? O Premiere não lê o MKV, tá? O Premiere não tem esse plugin nativo dele. Quando você tenta inserir um arquivo MKV dentro do Premiere, ele acusa um erro e você não consegue trabalhar com ele. Aí eu falei, pô, vou usar o VLC, tentar usar o VLC para codificar esses arquivos MKV em MP4. Tentei lá também, também não deu. E aí eu achei na internet algumas soluções de softwares pagos, que você paga para fazer essa conversão. Porém, curioso enfim, eh, fuçador que eu sou, eu fiquei pensando: "Pô, se o OBS me deu uma opção de gravar em MKV, ele tem que ter algum recurso para resolver essa cagada que ele fez. Pô, como é que ele me grava um arquivo que o Premiere não lê, né? Pô, não faz sentido isso". Então, fiquei fuçando aqui no OBS e achei um recurso, cara, que é impressionante de ridículo de fácil, tá? É um botão, ele fica aqui no File, Remux Records. Eu sempre passava por aqui, não entendia direito, porque não é remix, é remux, né? Eu ficava aqui, pô, numa dificuldade, né, cara, de entender. Aí eu cliquei nele e vi aqui, ó, ele me dá essa opção de pegar o que eu gravei do OBS e fazer uma conversão. E aí aqui eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou achar os meus arquivos MKV, vou dar o abrir. Automaticamente ele já me dá aqui do lado o target, que é para onde eu quero copiar. Se eu quiser copiar para uma outra pasta, eu tenho que vir aqui, clicar nele e mandar ele para outra pasta. Eu quero mandar ele para a própria pasta. Então, você vê aqui que no começo ele está em MKV e vou transformar ele em MP4. Essas foram parte das gravações que eu fiz em MKV. Vou dar o Remux. Olha a velocidade que ele faz a conversão, tá? Cara, é excepcional esse resultado. Eu tenho aqui agora, abrindo aqui agora a minha pasta, a gente observa, ó, eu tinha só esses 4 arquivos aqui em MKV e agora ele fez uma cópia desses arquivos aqui em MP4. Eles estão com o mesmo nome e só com a terminação em MP4. Cara, isso é demais. Eu te aconselho, antes de você deletar aqui os MKV, joga lá no Premiere os MP4, dá uma checada se tá tudo certinho. E se estiver tudo ok, você, cara, já começa a trabalhar aqui com a edição dos arquivos MP4 e
eu iria lá e deletaria os arquivos MKV, porque você está dobrando espaço, né? Você tem o arquivo MKV e criou um arquivo MP4. Quando eu faço essa conversão, é muito interessante, porque o próprio OBS resolve isso para mim. Eu não tenho que comprar nenhum software aqui para ficar estudando, entendendo como que ele funciona. Meu, vocês viram como é rápido, fácil, o OBS resolve essa questão. Por quê? Mesmo eu gravando em MKV, por que que eu joguei ele para MP4? Porque o meu programa de edição, que é o Premiere, não estava lendo o arquivo MKV. Então, eu usei o MKV para ter a segurança de que eu teria um arquivo de vídeo independente se meu OBS fechasse ou não. No caso, ele fechou, eu tinha lá o arquivo, eu codifiquei ele para MP4 e consegui editar sem ter que refazer o que eu já tinha feito. Eu comecei a gravar de novo uma aula nova e a partir dali eu depois na edição eu juntei todo esse conteúdo. Então, é muito interessante a gente usar esse recurso, né? Poder fazer a transformação dos arquivos MKV em MP4 usando o próprio OBS, tá? Pô, essa é uma manha muito legal, como eu disse, eu pesquisei muito para achar isso daqui, né? Eu estava quase comprando lá um software que era $50 para fazer a conversão, mas eu vi que se o OBS fez a cagada de me gravar num arquivo que ele não me abre no Premiere, ele mesmo deveria resolver esse problema e fuçando aqui eu consegui achar a solução para isso. Então, use o OBS para transformar os seus arquivos MKV em MP4. Então, fica aqui as minhas considerações finais. Ficou uma aula longa, porém acredito que você vai conseguir aqui pegar uma manha muito legal, tá? De diversos tipos de recursos que a gente pode fazer. E eu queria agora, então, para finalizar aqui essa aula, eu quero te dar uma indicação de 3 canais do YouTube que eu acredito que você deve começar a seguir agora, tá? Um extra, além desses 3, é o nosso aqui do Estúdio 13. Entra lá no nosso canal, pesquisa lá Estúdio 13. Lá vai começar a ter muito conteúdo para você ver. É esse canal que você está assistindo esse vídeo. Então entra lá aqui, me segue, se inscreve no nosso canal. A gente acabou de começar o canal, a gente precisa ter inscritos para poder fazer as lives. Então, pô, tô te entregando um conteúdo aqui muito interessante. Entra lá, eu tenho certeza que você vai poder me ajudar muito se você seguir e compartilhar essas aulas de OBS, tá? Agora, as minhas indicações, eu quero que você siga esses caras aqui, tá? O primeiro é o Nut, eu não sei exatamente como é que fala o nome dele, ele é da Austrália, ele é um cara muito massa, ele, enfim, explica muita coisa de OBS, de Stream Deck, ele é um streamer gamer, ele faz lives mostrando ele jogar e ele ensina a galera a fazer isso, tá? Essa galera que são os gamers, cara, eles têm um controle de OBS excepcional e eu aprendi muito vendo a live dessa galera e vendo o conteúdo que eles fazem. Praticamente, cara, tudo que eu sei de OBS eu aprendi nesses 3 canais aqui que eu tô mostrando para vocês. Os 3 são gringos, inglês. Eu não manjo muito de inglês e mesmo assim eu consigo acompanhar as aulas. É uma linguagem técnica, vai ser os nomes das coisas que a gente está vendo aqui dentro do OBS. Por isso que eu gosto de usar o meu OBS em inglês, tá? Quando eu uso o meu OBS em português, eu me perco totalmente aqui, porque as minhas referências de estudo são os gringos e os termos que eles usam eu acho aqui de maneira fácil quando o meu projeto está em inglês. Então, primeiro cara, o Nut, Nutty, segue esse cara. Meu, aqui você vai aprender muito sobre OBS. O segundo canal, que é muito foda, é do Uau Uau. Eu não sei exatamente como é que fala aqui, que é o Andrei Uau, né? Então, esse cara também dá dicas muito boas, né, de como inserir plugin, de como usar os plugins, de como montar um setup legal.
é um segundo cara. Eu coloquei aqui em ordem de que para mim eu acho mais importante. O Nut eu acho, pô, essencial você seguir. Segue aqui o André Wall e, por último, o YouTube do Stream Geeks, tá, cara? Essa galera geek é foda, eles são muito inteligentes, cara, e eles têm uma didática muito boa também. Eu entendo que às vezes eu fico mais prolixo, que eu quero te explicar mais detalhadamente, e às vezes nesses vídeos o cara já considera que você é um user expert, então para quem está começando fica um pouco complicado, porque ele lida de uma maneira mais profissional com a coisa, mas, cara, você vai estudando, vai aprendendo, eu tenho certeza que vai evoluir muito, tá? Então é isso. Essa aqui foram as minhas considerações finais. Espero que esse curso, pô, te dê uma base legal de OBS. Eu, pô, trabalho com OBS bastante, fiquei muitos anos operando OBS. O OBS me entrega um resultado muito interessante nas minhas lives, nas minhas gravações e facilita muito. Eu gravo aqui a aula já com os cortes, eu praticamente só tiro os buraquinhos que eu errei, ou que eu refiz, ou que eu parei para atender o telefone. Enfim, quando você assiste a aula, você nem percebe esses cortes, mas o fato de eu ter gravado isso já todo compilado me ajuda muito. Então, galera, é isso. Esse aqui foi o curso de OBS avançado. Baixa, usa, treina, fuça, estuda. Eu tenho certeza que você vai ser um belo streamer, você vai conseguir entregar aulas gravadas com uma qualidade muito boa, vai conseguir fazer lives e o OBS vai super suprir a tua necessidade. Pô, muito legal, galera. Fico feliz que você tenha assistido essa aula. Essa aula eu estou disponibilizando ela gratuitamente aqui no YouTube. Porém, o curso de OBS, ele é um dos 10 módulos que eu tenho no meu curso completo de transmissão ao vivo. Nesse curso eu vou te ensinar sobre o uso das câmeras, eu vou te mostrar as placas de captura. Ele vai muito além do software, tá? Eu tenho 10 módulos nesse meu curso, 2 módulos são sobre software. É esse módulo que você assistiu sobre OBS e tem um módulo sobre VMix, tá? Então, se você assistiu aqui o módulo de OBS, quer conhecer também o VMix, quer saber mais sobre câmera, né? Quer saber como que eu preparo um setup de uma live, você vai ver bastidores das lives que eu faço, você vai ver como que eu faço um fluxograma para entender como eu ligo cada equipamento em cada coisa, quantos de cabo eu preciso ter, qual equipamento que eu tenho que ter para ter backup, enfim, é um curso muito completo de transmissão ao vivo. Eu vou te ensinar o OBS, o VMix, mas isso é 10% do conteúdo que eu estou te entregando. O curso é muito completo. Se você curtiu aqui essa aula, cara, clica aí no link que está na descrição. Você vai para a minha página de venda, você vai conhecer um pouco mais o curso completo. E eu tenho certeza que com esse curso você vai ser, além de um bom operador de OBS, um bom operador de VMix, você vai ser um ótimo técnico de transmissão ao vivo, que é uma das funções mais bem pagas desse mercado de atuação em transmissão. Então, eu vou te dar uma base bem completa para você realmente conseguir entrar no mercado e trabalhar com excelência. Então, clica aí no link, vem conhecer um pouco mais sobre o meu curso completo de transmissão ao vivo.